Tá gravando, Então, né? Show. começou agora, Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Ângelo, sou aqui do projeto de extensão Rota d'Água Sustentável e Filtros do Futuro. Estamos em mais um webinar sobre qualidade de tratamento de água. E hoje a gente recebe aqui, que eu já posso chamar de meus amigos, né, o pessoal da Celsa Brasil, a Vanessa e o Samuel. Eu tive um contato muito próximo com eles durante o mestrado, trabalhei com zeólita. Eles vão falar para a gente aqui do uso de zeólita para tratamento de água. É um material bastante interessante para a gente do ponto de vista ambiental, em relação à cadeia produtiva, em relação ao descarte. É um material eficiente em comparação a outros métodos tradicionais de filtração. E é um material que desponta novas tecnologias, né, com modificações, alterações. Então, é um material que eu gosto muito de trabalhar. E agora eu vou deixar eles falando para a gente sobre isso. Fique à vontade, Maravilha. pessoal. Maravilha. E a recíproca é verdadeira. Você já é um amigo nosso aí e é um prazer aí a gente tá podendo compartilhar um pouco de conhecimento, trocar informações, conhecer pessoas novas, porque eu creio que o mundo hoje cada vez mais depende desse papel de colaboração entre as partes, né? Então, vamos lá. Apresentação rápida, né? Então, me chamo Samuel Audi, não tenho nenhuma relação com a marca Audi de automóveis, então quem descobrir de onde vem esse Audi, depois vai ter um brinde só me cobrar. Aí fica para o quiz do final. Eu tenho formação na área técnica em saneamento, técnico em saneamento e graduação na área de gestão ambiental. E fiz um mestrado ligado à Universidade Federal do Paraná, em convênio com a Universidade de Stuttgart, na área de reuso de tratamento de efluente. Então, foi focado no estudo de casos justamente numa planta de produção de cabines de caminhões. Então, esse é um pouquinho do meu resumo aí. Atuo nesse segmento de água já há 34 anos. Eu passei por algumas empresas, sempre trabalhando com água. Entendeu? Então, é um prazer estar aqui. Já aproveito, Vanessa, já se apresenta, que aí a gente já mata esse slide já. Beleza. Então, meu nome é Vanessa, né? Sou mineira, todo mundo aqui também, né? Acredita? Então, fiz engenharia ambiental em Uberaba e mestrado na Unifesp, né? Mas eu fui para a área de remediação de áreas contaminadas, né? É lá que eu aprendi um pouquinho de metais e seu comportamento, né? Mecanismos, e acabou que é o que eu aplico na Celta. Então, tudo vai casando, igual o Leandro falou, né? Você aprende uma coisa aqui, tá tudo interligado. Então, tô há quase 4 anos na Celta, né? A gente faz meio que um mix com comercial, P&D, o que mais, Samuel? Qualidade, né? Qualidade, Tá tudo conectado. tudo. Então, é mais ou menos isso, tá? Então, água, eu creio que tudo parte da fonte de abastecimento. Então, eu sempre foquei e aprendi isso quando se fala de tratamento de água. E tem uma frase também que eu trago comigo a vida inteira, que tratamento de água normalmente vai começar num laboratório e vai terminar num laboratório. Isso o presidente da Curita do Brasil, na época que eu trabalhei lá, ele sempre usava essa expressão, principalmente com o grupo de engenheiros que chegavam na empresa e normalmente tinham uma certa recusa de ir passar pelo menos um estágio em fazer análise em laboratório. Então ele fala, não, tratar água assim, pelo menos conhecer um pouco de laboratório não vai ser legal. Então quando a gente fala de água bruta, quais são as principais fontes hoje disponíveis, né? Superficial, onde a gente está ali, e é importante a gente sempre lembrar, cada fonte dessa, ela tem sua particularidade. Quando a gente fala de fonte superficial, por exemplo, um parâmetro extremamente importante é a sazonalidade. A gente vê muitos projetos de tratamento de água falhando nesse critério, porque às vezes se dimensiona algo com base numa análise e esquecem alguns fatores. E isso depois, para você ajeitar depois da planta estar pronta, é complexo. Então, importantíssimo isso.
quando for trabalhar com água superficial, avaliar toda essa sazonalidade. Porque, principalmente no caso de água superficial, você tem sempre presenças acentuadas de sólidos suspensos, entendeu? Então, atividade microbiológica. Então, isso é sempre importante, caracterizar e entender a sua fonte de captação. E outra fonte muito utilizada hoje a nível Brasil, mundial, são os poços, entendeu? Que tem uma característica de concentrações de sais dissolvidos elevados. Então, é uma característica que a gente percebe nos poços. Então, é algo relevante. Então, todas essas características, a gente vai ver na sequência, nos remete a ter uma determinada rota de tratamento. E, geralmente, águas de poços, aí, quando a gente está falando também de poços profundos, que esse conceito hoje está um pouco... A gente percebe hoje muita gente chamando poços rasos de poços artesianos, de poços profundos, então a gente percebe que as pessoas estão um pouco atrapalhadas com alguns conceitos. Então, por isso que a gente percebe muitas vezes águas de poços de qualidade muito pobres, entendeu? Porque, na realidade, não são poços profundos, são ponteiras, poços rasos, né? E aí, quando a gente fala desse tipo de água bruta, quais são os principais contaminantes? Quando a gente fala elementos, normalmente quando a gente fala de uma água com os contaminantes, a presença é aquilo que eu preciso em algum momento, com base naquilo que eu vou direcionar o produto final, a água. Eu gosto sempre de pensar um tratamento de água como uma fábrica, onde eu tenho uma matéria-prima e eu tenho vários tipos de produtos, águas, que eu preciso gerar. Porque, por exemplo, uma coisa é eu gerar uma água para fins potáveis, outra coisa é eu gerar uma água para fins industriais, para alimentar, por exemplo, uma caldeira, outra coisa é eu gerar uma água para produzir o meu colírio, que eu esqueci de pingar hoje, tem que pingar daqui a pouco, entendeu? Então, esse e às vezes as pessoas falam de água como se fosse uma só. Não, uma coisa é... E aí é importante eu mapear esses principais elementos, porque depende desse mapeamento, eu definir uma rota. E aí, quando a gente pensa em águas brutas, por exemplo, a presença de sólidos sedimentares, partículas colodais. Quando a gente fala de água superficial, essa questão de matéria orgânica natural é muito importante, porque ela pode trazer algumas dificuldades no tratamento. Então, o foco aqui é esse, entenda o seu ambiente e faça um bom mapeamento dessas fontes de água. A gente percebe, eu e a Vanessa que trabalhamos aí dimensionando, como é complexo, entendeu? Às vezes as pessoas nos pedem para dimensionar rotas, filtros, mas chega ao cúmulo, não, eu não tenho nem análise. Entendeu? E aí, tudo isso pesa no resultado final. Então, vocês que estão trabalhando, sempre pensem nisso. Mapeie o máximo possível a tua fonte de água bruta. Entendeu? Eu gosto muito dessa imagem, porque quando a gente fala de partículas na água, você vai ter o quê? Partículas que a gente chama em suspensão. Aqui está a presença de turbidez, cor aparente. Partículas dissolvidas, por exemplo, cor real, sólido dissolvido totais, alguns compostos dissolvidos, metais, quando eles estão na forma dissolvida. E fica ali naquele vão, não é nem partícula em suspensão, nem dissolvida, o que a gente chama de partículas coloidais. E esses caras têm umas características muito importantes. Normalmente, você tem dificuldade para removê-los num processo de filtração, por causa do tamanho deles e pela carga. Normalmente, cargas negativas, então eles tendem a repelir. Então, é muito necessário e normal para você remover partículas coloidais. Normalmente, você vai precisar fazer uma coagulação, que é quando você desestabiliza essas cargas, né? Normalmente, é por meio de uma injeção no coagulante de base alumínio ou coagulante de base ferro, mas é importante sempre ter esses conceitos. E quando a gente fala de partícula coloidal, principalmente aqueles que trabalham, vão ter contato com certeza com
com membranas de osmose reversa, é um parâmetro chamado SDI, Silt Density Index, que é um parâmetro que você consegue, ele é mais refinado do que uma turbidez. Uma turbidez, por exemplo, quando a gente fala uma turbidez de menor que 1 para uma membrana de osmose reversa, muitas vezes é um valor já elevado. Então, para processo de membrana, é muito comum você analisar o SDI, que é um processo que você faz uma filtração em membrana de 0,45, e aí define um volume de filtração, e você vai ter na sequência uma imagem onde aparece uma membraninha dessa. Então, lembre-se desse teste. É um teste que aqueles que vão trabalhar com membranas podem pegar lá, por exemplo, um datasheet de uma membrana de osmose reversa, o fornecedor vai botar lá como parâmetro de garantia a SDI para alimentar essa membrana pelo menos abaixo de 5. E a gente, na prática, no dia a dia, já percebe o quê? Esse valor de abaixo de 5, o ideal é algo abaixo de 3, para você ter uma operação mais tranquila, mais longínqua, né? Aqui algumas tecnologias, rotas utilizadas no tratamento de água, né? A gente vai falar hoje mais aqui da filtração em mídias granulares, né? Então, qual é o princípio de filtração? É uma técnica utilizada para remoção de sólidos suspensos, turbidez da água, e aí podem remover, em alguns casos, por exemplo, especificamente a da zeólita, por uma das propriedades da zeólita, que é a troca iônica, ou mesmo a modificação dela, você conseguir fazer um processo além de uma barreira física, um processo de adsorção. A Vanessa vai comentar isso mais à frente. A vantagem desse tipo de tecnologia, normalmente você consegue remover a grande parte de sólidos, normalmente um baixo investimento e um baixo custo operacional, que é muito importante hoje quando você está falando de tratamento de água, pensar em investimento e custo operacional para definir a tua melhor rota. Relativamente fácil, o operacional demanda pouco nível de automação quando a gente está falando de filtração granular. Agora, lógico, tem algumas restrições, que são o que a gente chama de taxa de filtração, que é um parâmetro que você utiliza para definir, por exemplo, as dimensões do teu filtro, que é basicamente a velocidade que essa água de alimentação vai passar no teu filtro, que é uma relação de vazão por área, entendeu? Então, de uma forma assim, macro, a gente trabalha na linha dos produtos da Celta entre faixas de 10 até 30 metros cúbicos por metro quadrado hora. Essa é a referência que a gente utiliza. E às vezes as pessoas falam, mas por que eu não trabalho sempre com 30? Porque volta naquilo que a gente falou. Você tem que analisar todo o teu perfil de água permite aquilo. Então, é um parâmetro que a gente trabalha para definir filtração granular. Aqui é uma imagem, eu gosto muito dessa figura, né? Quando a gente ouve hoje e já vê muita aplicação no mercado do que a gente chama de tecnologias avançadas, né? Quando você começa a falar de membranas. Então, essa figura aqui, ela demonstra, por exemplo, uma primeira membrana, a ultrafiltração. A ultrafiltração, qual é o grande objetivo dela? É barreira física, é remover sólidos suspensos e, por exemplo, bactérias, vírus, protozoários. Então, é algo extremamente preciso. E aí as pessoas não... mas então, por que eu não uso ultrafiltração em relação à filtração granular, já que eu tenho um desempenho, um resultado bem melhor? Aí é questão de análise, aí são custos totalmente diferentes. E aí que entra o processo de engenharia, né? Poxa, por que às vezes eu vou botar uma outra filtração se uma filtração granular resolve? Então, aí entra o papel de cada profissional, mas hoje é algo que está sendo aplicado, que é a ultrafiltração, que tem as suas vantagens e desvantagens quando comparado com a filtração granular. Aí, quando você vai para um próximo poro, a nanofiltração, que ela fica entre a osmose
e a ultrafiltração. Então, a nanofiltração hoje é muito utilizada em processos para, às vezes, também até para remoção de sais, porém ela tem uma taxa de rejeição bem inferior à osmose reversa, mas às vezes, mas por outro lado, ela também trabalha com pressões bem menores, né? Eu vou ter que ser bem rápido nesses processos de membrana, porque tem muita coisa para falar de membrana. Entendeu? Então, aqui a ideia é só a gente... E osmose reversa, deixar bem claro que... qual é o papel de osmose reversa? É para remover sais dissolvidos em água. Entendeu? Então, a gente vê pessoas, às vezes, ainda fazendo confusão. Eu vejo pessoas usando ultrafiltração, achando que vai remover sais e vice-versa, usando osmose para remover sólido suspenso. Remove, mas você vai parar o sistema muito rápido, né? Qualidade na água das indústrias, né? Então, aquilo que eu comentei. Cada indústria, ela demanda um perfil de água. Entendeu? Por exemplo, você vai... Uma água para uma fábrica de papel, ela tem uma característica. Uma água para um processo de tratamento de superfície, ela tem uma característica. Uma água para processo de lavanderia, tem uma característica, tem seus estándares. Uma água para torre de resfriamento tem as suas características. Uma água para cosmético tem as suas características. Uma água para hemodiálise tem as suas características. Então, é importantíssimo isso, você entender da onde eu parto e aonde eu quero chegar, para dimensionar aquilo que está calibrado para aquela sua necessidade. Às vezes eu vejo pessoas que podem resolver o problema com um abrandador, que é uma troca iônica, e vai lá e investe numa osmose reversa. Entendeu? Então, é importante isso, você conhecer o seu processo de modo que você consiga a tecnologia para atendê-lo, né? Então, a qualidade de água das indústrias. E isso porque a qualidade é importante. Porque, por exemplo, uma coisa é eu alimentar uma água com, vamos supor, 300 de dureza numa planta de água de resfriamento ou mesmo para fins potáveis, porque hoje a legislação 888 permite uma água com dureza até 300 ppm. Outra coisa é o que? Eu alimentar uma caldeira com 300 ppm de dureza. Aí eu vou ter problemas sérios, entendeu? Aí entra tratamentos químicos, aí é uma outra seara. Mas aqui o foco que a gente quer ressaltar é justamente isso. Água não são iguais. Eu preciso entender o que eu preciso projetar e produzir, entendeu? E aí, com base nisso, então, por exemplo, aqui, partículas em suspensão, colóides, exemplo de problemas e efeitos negativos, entupimento de filtros e equipamentos no geral, incrustação, corrosão, formação de subprodutos indesejados, coloração indesejada, por exemplo, aqui tem uma imagem real, isso aqui é lá em Belém, num condomínio. Tá vendo aquela tubulação ali que está quase 100% obstruída, com lama, com ferro, com sólido. E, para vocês terem ideia, qual era a tecnologia utilizada nesse sistema aí? Era um aerador de bandeja. E, normalmente, porque quando você vai falar de remoção de ferro, por exemplo, uma das tecnologias que podem ser utilizadas é você ter aquela oxidação daquele ferro dissolvido pelo contato com oxigênio. Aí demanda aqueles equipamentos, aqueles aeradores por bandeja. Só que isso tudo depende do quê? Você vai ter que ter área, vai ter que ter tempo de contato, tempo de retenção. Então, as tecnologias, elas estão avançando cada vez o quê? Para se tornarem mais compactas. Eu sempre falei, eu trabalhei muito tempo com tratamento de efluente. As pessoas me perguntam qual que é o melhor tratamento de efluente para você. Para mim, é lagoa. É uma tranquilidade, porque a lagoa você deixa lá, tem tempo de detenção, ela trabalha à vontade, entendeu? Agora, quem é que tem área hoje disponível para fazer lagoas? Então, começa a compactar coisa. Aí vai para um modo desativado, agora vai para o MBR, agora vai para um... Entendeu? E assim é que a tecnologia caminha.
Então, aqui é um exemplo de uma tecnologia que foi utilizada, aparentemente, ela serve para remover ferro, mas não adequada para essa situação desse cliente. E aí ele teve que desativar esse aerador com bandeja e instalou lá, a gente projetou um filtro para ele de WaterCell ZF para resolver o problema dele, e hoje ele tá feliz lá. Entendeu? Aí ferro, próprio cloro, entendeu? Micro-organismo, então aqui, principalmente quando você tem presença de ferro, então você tem geração de ferro, bactérias, então vira literalmente uma lama, né? Então, por exemplo, ele tem uma imagem ali de um Becker turvo, um outro clarificado, ali é uma planta de reuso, entendeu? Uma planta com efluente, com presença de metais, então é feito um processo de físico-químico, depois passa em filtros de zeólita para poder gerar uma água de qualidade muito próxima do nível potável, porém não para fins potáveis, mas para uso industrial mesmo. A Vanessa agora, eu vou passar a bola para ela falar um pouquinho da zeólita. Beleza, obrigado, Samuel. Então, não sei se vocês conhecem, né, a zeólita, eu sei que o Ângelo já está até cansado, né, de ouvir, mas eu vou ser breve, né, não sei se vocês têm conhecimento de geologia, assim, mas a zeólita, ela é formada, né, milhões, assim, de anos ali em regiões vulcânicas, então você vai tendo depósitos sedimentares, né, e aí você vai tendo a formação da zeólita, principalmente em região que é vulcânica, né, até aqui no Brasil, a gente tem alguns afloramentos, mas eles não são ricos em zeólita, né, então, aí não compensa fazer uma prospecção, né, uma escavação ali. Normalmente a zeólita é obtida por explosão mesmo, né, e segregação física. Não precisa de produto químico nenhum, mas aqui não é viável economicamente para você ter uma prospecção mineralógica. Mas quando ela vai sendo formada, principalmente porque é região vulcânica, você tem ali óxidos de silício, né? Então, você vai formando tetraedros, igual nessa figura que tem aqui. Então, você vai formando tetraedros de silício, né, e oxigênio. Então, são óxidos de silício. No meio ambiente, pode acontecer a substituição do silício por alumínio. Então, se você faz assim um equilíbrio de cargas, né, você ficaria lá com -4 para o oxigênio, né, para ficar ali -2, e +4 do silício para você neutralizar a carga, né, +4 e -4. Quando substitui pelo alumínio, o alumínio é +3. Então, você fica com +3 do alumínio e -4 do oxigênio e sobra -1. Por isso que a gente fala que a zeólita ela é um trocador catiônico natural, porque ela sempre vai ter uma deficiência de carga negativa, que aí ela vai começar a fazer a troca iônica com cátions, principalmente mono e bivalentes, né? Então, ela vai gostar ali um pouquinho de sódio, um pouquinho de potássio, íon amônio, né? E aí sempre ela vai ser em função isso vai ser em função do tamanho do íon, né? Que, assim, é igual você colocar, como é que é? São Paulo em Ouro Preto, né? Não vai, porque aí é muito pequeno. Então, é a mesma coisa a zeólita. Não adianta, às vezes, você ficar forçando a entrada de um íon, que aí ele não tem o tamanho do poro adequado, né? E a zeólita, ela sempre vai gostar de um cátion que ele não tenha um raio iônico muito pequeno. O ideal é que ele seja maior, porque quando ele está em água, é como se ele criasse um raio hidratado. Se ele já está grandão, ele vai hidratar pouco. Vai continuar meio ali um tamanho, meio padrão. Mas se ele é pequenininho, ele vai ficar com um raio hidratado grandão. E aí a zeólita não vai gostar dele. Então, por isso que muitas vezes alumínio, magnésio, cálcio, o próprio ferro 3, né? A zeólita ela não vai gostar desse elemento, assim, porque não vai ter tamanho ali para você poder entrar na zeólita.
Então, ela vai gostar principalmente de elementos radioativos, né? Até o Ângelo sabe falar muito mais do que eu, né, dessas remoções ali de césio, esses acidentes, né, que já existiram aí. A zeólita foi inclusive utilizada, né? Aquele elemento radioativo, ele ali tem um raio iônico que a zeólita gosta. Então, numa ordem de seletividade igual nessa tabela aqui, ela vai gostar bastante ali do íon amônio, que o raio hidratado é 0,331 nanômetros, o potássio, vai gostar do rubídio, vai gostar ali do sódio, né? Então ela fica aí meio nessa casa desses íons. E óbvio que ela tem uma ordem de seletividade, né? Então vai ser césio, vai ser potássio, vai ser sódio, não vai ser íon amônio, vai ser sódio. E aí cada zeólita vai ter uma ordem de seletividade, que é o que ela gosta mais e o que ela gosta menos. Então tudo aquilo que ela gosta menos, ela vai largar na água. E o que ela gosta mais, ela vai pegar, né? E sempre ela vai pegar e vai soltar alguma coisa, que é o princípio da troca iônica mesmo, né? Então, a zeólita, aqui na Celta, né? A gente trabalha mais com a zeólita natural. A gente não trabalha com zeólita sintética. E a diferença da sintética não sei se vocês estão na indústria, assim, mas quando vocês forem normalmente ela é usada para remoção de gases, né? Porque aí quando a pessoa produz uma zeólita sintética, ele consegue deixar o tamanho do poro certinho, né? É como se você manipulasse mesmo ali, a maioria dos poros da zeólita vai ser 4 angstrom. E você não faz isso jamais com a zeólita natural, né? Ela vai ter um monte de poro entre 4, 12, sei lá, fica uma bagunça lá, né? Então, você não consegue manter um tamanho de poro igual. Mas aqui a gente trabalha com a zeólita natural porque é o que a gente acredita, né, ter a viabilidade aqui. Então, a gente trabalha com a zeólita natural para remoção de turbidez e cor aparente e o tal da SDI que o Samuel falou. Então, naturalmente, a gente coloca ela num filtro, que é uma grande panela de pressão, né? Pensa que o filtro é uma panelona de pressão. Uma carcaça assim que você vai submeter a uma pressão e completar ali com o recheio que é a zeólita, né? E aí você tem outros recheios no mercado, que pode ser carvão ativado, carvão antracito, né? Areia, zeólita, as resinas catiônicas, que é o que o Samuel falou, né? Para remover cálcio e magnésio. E aí a gente usa essa zeólita natural como um recheio dessa grande panela de pressão que é o filtro, né? E aí a gente sempre vai trabalhar com filtração mesmo, né? Seja ela descendente, que aí a água entra por cima, você coleta água filtrada por baixo, igual isso aqui é uma imagem de um filtro aberto, né? São que existem nas ETAs, né? Que a gente deve ter em Ouro Preto, uma ETA convencional, em São Paulo, né? É difícil assim ter filtro pressurizado, apesar que hoje aqui na Sabesp existe bastante, né? Às vezes assim alguns locais que tem filtros pressurizados. A gente conhece alguns, mas normalmente é isso, filtração descendente, entra por cima a água, passa pelo recheio, né, pela zeólita e é coletada por baixo. Mas no Nordeste a gente pega muito filtro ascendente, que é aqueles antigos filtros russos, né, e aí a água entra por baixo, né, passa por uma camada de proteção, que a gente chama de camada suporte, que normalmente é o seixo, passaria pela zeólita e ela é coletada por cima, né. Então, existe até hoje esses filtros assim, são mais comuns no Nordeste mesmo, tá? Então, a zeólita natural, normalmente a gente aplica ela assim, tá? E normalmente a gente aplica ela em substituição, filtros novos ou substituição à areia convencional, né? Então, hoje as estações, elas normalmente usam areia ou areia antracito, mas elas estão se abrindo a novas tecnologias, né? O que é muito bom, até a nova normativa, eu só esqueci o número, Samuel, 17 alguma coisa, né? Ela alterou, ela colocou materiais alternativos, então as ETAs estão abrindo a mente assim, né? Então, normalmente, se vocês verem aqui, as eólitas são uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, né? Então, é a fotinha da superfície das eólitas. Então, ela é bem rugosa,
pessoal fala que são reentrâncias, né? Ali mais rugosas. Então, você vê que ela tem uma superfície mais rugosa, ela é mais porosa naturalmente por conta da própria formação geológica dela. E se você tira dessa aquela fotinha ali da areia, né? Ela é bem mais, a superfície dela é bem mais lisa. Então, normalmente isso no filtro gera mais perda de carga, né? Que aí você, ou seja, você filtra por menos tempo, porque o seu filtro ele vai acumulando sólido mais rápido. E normalmente, como é no topo, é como se ficasse uma torta, assim, você não consegue passar água. Então, forma aquela tortona ali, aquilo ali, para a água vencer aquela perda de carga, que aí o Leandro deve ouvir bastante perda de carga, né, no mecânica e fluida. Muito. Eu Você escuto ouve, Leandro? a famosa perda de carga. Então, e aqui também acontece a mesma coisa. Vai você tem que pôr mais pressão para aquela água passar naquela torta ali, e aí o seu filtro vai uma pressão, é 11.799. Vai sair agora essa norma aí, eles estavam corrigindo, né, em maio. Mas aí você tem que pôr uma pressão, e aí isso não compensa, você vai gastar uma energia danada, o filtro pode até explodir, né? Então, por isso até que veio o filtro de areia antracita, para minimizar essa perda de carga que a areia normalmente faz porque ela é mais esférica. Então é igual se ficasse uma tortona, né? Vai compactando, a água vai passando, vira um grande cimento, assim. O que é normal também, porque nenhum filtro faz milagre, né? Uma hora você vai ter que parar e vai fazer uma manutenção nele. Então, normalmente, a gente substitui leitos de areia por zeólita. E aí a gente vê alguns benefícios, porque como ela é bem porosa, e ali a densidade aparente dela é menor, densidade aparente é o volume que aquele grão ali ele vai preencher, né? Quando você considerar a massa ali, mas considera os espaços vazios, né? Então, vou pegar tipo um becker de 250 ml, vou encher com X de massa de zeólita. Normalmente você dá uma compactada assim, né? Existem algumas metodologias hoje para fazer esse cálculo, e aí você vê esse volume em massa ali da zeólita que foi necessário para, por exemplo, chegar num becker ali de medida de 250 ml. Aí você vê a densidade da zeólita. Quanto menor a densidade, menos produto você tem que pôr para preencher o mesmo volume. Então, como a zeólita a densidade é 0,93 mais ou menos, essa natural, e a areia é 1,3 kg por litro, normalmente eu tenho que pôr menos zeólita para preencher o mesmo volume. Então, eu economizo em produto, eu posso colocar menos. Então, você começa a ter esses benefícios, né, no mercado. E aí você, como ela é bem levinha, pensa que também a densidade, né, eu posso levantar facinho esse material. Ele fica leve. Então eu consigo lavar o filtro com mais facilidade. Porque é igual a manutenção, fica andando no carro sem dar manutenção, agora tu não vai falar de carro, né? Por causa do. Agora é mecânica. E aí você tem que dar manutenção, tem que ir lá fazer revisão no carro semana que vem. Fica sem fazer para você ver. Funde um motor aí na Raposo Tavares aqui. Então você tem que fazer a manutenção. E a manutenção do filtro é a retrolavagem, que eu vou pegar um volume conhecido, né, uma vazão ali, vou retrolavar o filtro de baixo para cima para eu fazer o quê? Eu levantar essa zeólita, né? Eu levanto ela, meu grão ele começa a fazer assim, é o que a gente chama de fluidificação, para eu eliminar tudo que está ali no meio. Então, isso aí vai sair, né, pela tubulação superior, e aí você limpa o seu filtro, ele está pronto para uso. Normalmente a manutenção dos filtros granulares é assim. Então, como ela é levinha, você gasta menos água retrolavando, né? A areia é mais pesada, né? A densidade é, teoricamente, o peso ali também, né? Então, você consegue ter essas economias em água de retrolavagem, né? A gente trouxe até um exemplo para vocês de uma ETA pública aqui no estado de São Paulo. E aí você vai tendo esses benefícios, né?
por um material alternativo ali, que você consegue ter essa economia de água que hoje é muito importante, né? A gente vê aí consumo e desperdício de água que a gente tem o tempo inteiro. Então, hoje as indústrias aí buscam muito essa economia na manutenção mesmo, né? E fazer o ciclo completo ali, economizando água. Aí a gente trouxe um produto também, que é até o Ângelo está trabalhando nisso, né, Ângelo, em sistemas de ponto de uso, e a gente tem algumas aplicações, né? Uma delas é a zeólita, mas quimicamente modificada. Então a gente faz uma modificação com metal, né? Aqui no caso é o zinco, que ele tem um efeito bactericida. E aí, nunca a zeólita ela trabalha sozinha, em conjunto com carvão ativado, né? Não sei se é comum a IBBL aí no estado de Minas Gerais ou é mais comum a Everest, um purificador. Né? Se vocês verem aí os purificadores, você vê normalmente esses refis. Então, o filtrocel ele vai nesses refis de purificadores, né? Normalmente a gente indica uma gramagem ali de 100 gramas, mais ou menos, desse produto, 50 de carvão ativado com prata e outros componentes que cada indústria vai colocar o seu, né? E aí você tem ali um refil com efeito bactericida. E aí esse aí vai no purificador que a gente tem comercial, que você vai no hospital, você vai num lugar, você normalmente vê. Aí na faculdade eu não sei se é assim, né? Mas normalmente você tem os purificadores. Então, existe também essa possibilidade de ponto de uso, né? Que aí já é diferente. Você normalmente satura o produto, você não faz essa lavagem que eu falei, você satura o produto e faz o descarte, né? Ou o retorno para a empresa que vai ali fazer uma logística reversa, né? Então, existem várias aplicações, assim, de zeólita, a gente trouxe pouco, né, e mais sucinto, assim, para que a gente consiga trazer um conteúdo, mas sem carregar muito vocês também, né? E aí a gente trouxe uns casos de aplicação para vocês verem como que seria na prática na indústria, né? Então, por exemplo, esse é um caso que é um pré-tratamento de osmose reversa. E aquele SDI que o Samuel falou, ele é lido nessa membraninha, que é o que ele disse, né, de 0,45 micrômetros. Eu não lembro se era 500 ml o volume, mas eu acredito que seja. É 500 ml, É, né? A metodologia para filtrar, né? Acho que você passa num tempo zero, Depois tempo 1, tempo 2, né, 15 minutos. Exato. E aí, isso aqui é uma membrana que tem... Aqui o Samuel sabe o que é só de ver a membrana, mas é mais a argila, não é? Tem argila, um pouquinho de ferro deve ter aí também nessa coloração, entendeu? Mas E é isso que a gente está falando. Você olha o perfil que fica em algo com 0,45 mica. Você imagina isso chegando numa membrana de osmose reversa, que a gente fala que a membrana de osmose reversa tem poros só para ser algo mais lúdico, né? Porque elas são consideradas membranas densas, né? Então, isso entope rapidamente. Por isso que... E essa filtração granular, ela vem antes, né? Aquilo que a gente sempre fala, uma planta de osmose reversa, a 98% do resultado está antes dela. Porque depois que chega nela, porque ela está lá, isso aí, é um produto que foi criado para remover sais dissolvidos. Se chegar sai tudo dissolvido numa membrana de osmose reversa, ela vai deitar e rolar. Agora, no mundo real, não é assim que as coisas acontecem. E aí a gente tem que estar trabalhando com o pré bem dimensionado, né? E essa água aqui, pra você ter ideia, ela tem uma turbidez menor que 3, é 2,6, 2,5, mas ela é lotada de coloide, coisa que você não vê a olho nu ali, né? E você não consegue quantificar no turbidímetro. Então, é isso aí que vai entupir. A membrana, igual o Samuel falou, é quase maciça, né? Isso aí entope tudo, e aí o cara perde milhões por conta de uma incrustação ali, que é o fouling que eles falam. Eles usam esse termo de fouling, né? Que é a obstrução da membrana por SDI mesmo. E aí pode ser um monte de coisa, pode ser bactéria, pode ser orgânico,
Pode ser ferro, manganês, cálcio, magnésio, pode ser silt, pode ser argila, pode ser sílica, pode ser um monte de coisa. Você vai saber o que é? Não tem como você saber, né? Então, a zeólita e os outros filtros granulares, né, eles entram assim, tipo areia, antracito, eles entram como um pré-tratamento. E aí você tem que, mesmo assim, colocar uma pequena dosagem de coagulante em linha para você desestabilizar o coloide, porque ele é negativo, para aí o filtro de zeólito ou multimídia conseguir remover. Então, esse caso é isso que eles fizeram, né? E aí era uma água de poço superficial que eles faziam uma mescla, faziam um tratamento convencional ainda, e aí eles faziam esse tratamento. Então, sempre que tem membrana de osmose reversa, o tratamento ele tem que ser muito mais seguro e dobrado, né? Porque, imagina, também a água ali que vai para os hospitais, né? Clínicas de hemodiálise, então assim, é o que vai preparar os elementos, né, para nós aí, então ela tem que ser extremamente pura. Nesse caso, é uma indústria de painéis elétricos, mas a indústria muitas vezes usa uma água melhor do que a gente toma, né? Então, assim, tem processo da indústria que usa uma água de melhor qualidade do que às vezes a gente vê, assim, né, pra gente mesmo. E aí, aqui era uma vazão de 40 mil litros hora, e aí a taxa de filtração lá, a gente não falou sobre esses termos, mas eu vou deixar um vídeo aqui que a gente explica sobre taxa de filtração, taxa de retrolavagem, ensina a dimensionar filtro. Ô, Ângelo, depois eu vou mandar para você então também, se eles quiserem pegar aqui. Manda que eu mando lá no grupo lá. Beleza, aí Fechou. a gente fala de taxa e mostra como que dimensiona. Mas a taxa de filtração é a velocidade que a água vai passar na zeólita. Ali a gente põe como metro cúbico, metro quadrado hora, mas se você corta metro cúbico por metro quadrado, dá metros hora, né? Que aí é distância por tempo, que é velocidade. Então, é velocidade que a água vai passar. Não pode ser muito rápido, né? E muito lento, o filtro fica muito grande. Então, normalmente, essas taxas são as utilizadas para sistemas de osmose. Turbidez baixíssima, menor que 3. Turbidez da filtrada a gente chegava a menor que 0,10. SDI da bruta 5,7. Se for ver pelo fornecedor da membrana, nem é tão ruim, mas isso aí, olha aquela membrana, o jeito que ela tá. Então, né, uma hora eles vão ter que corrigir isso, né, Samuel? Deixar cravar mesmo um SDI menor que 3. E aqui eles chegavam a SDI menor do que 2 na filtrada, né? Usando a zeólita natural. E aí, em chuva, como tem água de rio lá, dava uma piorada em tudo, mas aí o que eles faziam era reduzir a frequência de retrolavagem, né? Porque o filtro é como se ele entupisse mais rápido por sólidos, né? Mas aí eles conseguem trabalhar bem, se eu não me engano, tá mais de 1 ano, quase 2 anos esse produto lá. E aí esse é um caso de uma estação de tratamento, né, pública aqui do estado de São Paulo, mais para o interior de São Paulo. E aqui é interessante porque eles têm um sistema de captação por rio, né? Ali é remoção de turbidez mesmo, né? E aí eles trabalhavam com filtro de areia e sistema convencional, coagulação, floculação, sedimenta. E eles fizeram então um leito misto, né? Fizeram uma raspagem de alguma quantidade ali de areia e colocaram a zeólita, né, no topo, assim, então. Então fica um leito misto, um pouco de areia, 50% de areia, 50% de zeólita natural. E o filtro faz então o seu trabalho com esse leito misto. Então, se vocês verem aqui o filtro com areia, a água era um pouco mais turva, né? Então, a zeólita ali, ela deu essa contribuição na melhora da qualidade da água, porque como ela é mais porosa, ela consegue ali reter diâmetro de partícula menor, com mais variação, então ela faz esse polimento na água. E aí você consegue ver, inclusive fui eu que tirei essa foto, é verdade. Então, tirei assim, na mesma hora, né, os filtros eles são em paralelo, então fui na calha da areia e na calha da zeólita com a areia. Então, realmente dá para você ver aqui como fica mais clarificada a água, né? Totalmente relacionada aos sólidos que estavam na água mesmo. Então, aqui, que interessante,
Eles estão há 2 anos operando esse sistema, e aí eles mantiveram a mesma coisa, a mesma estrutura, mantiveram a mesma vazão de entrada, não mudou nada. Mas aí eles começaram a ver alguns benefícios na manutenção mesmo, né, na retrolavagem. Então, enquanto eles faziam a limpeza do filtro 2 vezes por dia com a areia, hoje eles fazem uma vez com a zeólita. Então, já reduziu ali em 50%, né? Manteve a mesma vazão, só que como a zeólita é mais levinha, ao invés de retrolavar com 14 minutos, igual eles faziam com a areia, retrolava com 10. E aí o filtro já está limpo. Então, eles começaram a ter esses benefícios, né, de redução de frequência e redução de tempo. Então, se você ver aqui para os 4 filtros que eles têm, eles estão tendo uma economia anual de 325 mil metros cúbicos em água de retrolavagem por ano, que é 64%, né? E em 2 anos, 650 mil. E como a população lá é 100 mil e pouco habitantes, mais ou menos, e pensando em 150 litros por habitante por dia, né, que a gente pegou uma média lá, dava o quê? 21 dias mais ou menos, 21 dias de abastecimento de água para a população, porque eles fazem a retrolavagem com água limpa, né? Então era água que deveria ir para a população. Então foi super interessante. A gente até vai lá em setembro bater um papo com esse pessoal, porque eles têm uns casos muito interessantes assim de aplicação, né? E a gente tem trabalhado bastante no Nordeste também, em zonas rurais. Então, esse aqui é um caso da região de Aracati, no Ceará. O CISAR é o Sistema de Saneamento Rural, ali da região, é Ceará mesmo, né? Mas mais para o interior, região ali de Fortaleza também. Então, eles têm várias unidades, né? Eles não têm uma estação muito grande, mas eles têm várias estações menores para atender as regiões rurais, que às vezes, muitas vezes, ficam carentes de água, uma água de má qualidade, né? Então, o CISAR, em parceria com a CAGES, trabalham bem forte nisso. Então, lá, normalmente, as vazões são menores, normalmente captadas de canais ou açudes, então, tem todas aquelas características que o Samuel falou. E aqui é um exemplo de um filtro lá que eles usam a zeólita natural. E aí aqui, se vocês verem, eles também fizeram a mesma coisa. A substituição aqui, a areia é marronzinha, né? Na imagem esquerda, e a zeólita ela é verde. Tá vendo, né? Aí eles fizeram a raspagem de 50 centímetros de areia e colocou 50 centímetros de ZN por cima. Embaixo manteve 30 centímetros de areia. E aí eles estão rodando lá o filtro, estão super satisfeitos, né? E aí você começa a ter esses benefícios. Aí eles começaram a ter uma redução de coagulante com o uso da zeólita, mas ainda está sendo quantificado. Então, normalmente os benefícios associados com a zeólita, essas mídias alternativas, são quanto à manutenção mesmo, tá? Mas, muitas vezes não é com o CAPEX, né, que a gente fala que é a aquisição, mas com a manutenção você vai começar a ter benefícios palpáveis, assim como a economia de água. Então, eu vou acelerar aqui, e agora eu vou falar da zeólita modificada, porque até agora a gente falou da zeólita natural, né, as aplicações dela, mas pensando na zeólita modificada, e a região de vocês em que é puro ferro, manganês tem também, Ângelo? Ou não é mais ferro? Manganês Tem, são os dois problemas daqui, é ferro e manganês. Tanto que meu doutorado eu vou trabalhar com ferro e manganês por causa disso. e essa aí é uma retrolavagem e aí era só manganês também. Aí a retrolavagem, tá vendo? Tava tudo entre os grãos, você coloca a água de baixo para cima e aí a sujeira, né? Que aqui era manganês oxidado, sai por cima, você limpa o seu filtro para ele estar pronto para uso. No caso do Retrolavagem, ô Vanessa, retrolavagem com cloro nessa aí? é sem cloro, Sem cloro? é água limpa, isso, Ó, sem cloro. E igual o Ângelo, né, que vai trabalhar com ponto de uso, não faz esse processo. Ele, teoricamente, descartaria, né, Ângelo? não, muito pelo contrário. A ideia nossa aqui é justamente trabalhar na sustentabilidade e na economia circular, né?
Então, é fazer regeneração mesmo. A gente vai fazer a gente está nesse projeto, a gente vai desenvolver o filtro, e a ideia do filtro é ele ser tudo regenerável, ou tudo ter um segundo uso pós-filtragem, né? Quando chegar no momento de saturação, que não atende mais a qualidade de filtragem, dá um segundo uso para ele. Aí regenera e bota de novo no refil e tá pronto, né? Eu acho que esse é o ponto, é o grande desafio para os sistemas e de uma forma geral, né? Hoje, se a quantidade de módulos de membrana de osmose reversa que tem descartada por ano, já tem mercado B vendendo membrana recalchutada, entendeu? E esse é o desafio. A gente até internamente na Celta é uma fala que o Fernando sempre tem trazido para o grupo, né? Que foi o mestrado dele, né? O mestrado do Fernando foi nessa área Do nosso diretor lá. Foi nisso, Ângelo. E esse é uma grande... A gente já está começando a fomentar esse discurso, né? Poxa, será que uma zeólita lá que estava num filtro, uma zeólita natural, será que ele, depois de X anos, ele não pode ser reutilizado? E a ideia é que ela não esteja totalmente destruída, né? Exatamente. Então, é um grande desafio. E pontos de uso é interessante isso aí, né? Nesse caso, a zeólita, aquela que você viu natural, ela passa por uma modificação, porque se eu colocar natural, não vou ter uma boa eficiência para remoção de ferro e manganês, só se eles estiverem sólidos, aí vai remover por barreira física. Mas se tiver dissolvido, você tem que usar uma mídia, né? E aqui a zeólita, a gente modifica ela, então ela fica marronzinha, tá vendo? Então, em vez de verde, né, ela fica ali marronzinha e você cria uma camada de dióxido de manganês. E essa camada de dióxido de manganês vai simular ao meio ambiente, que no caso é a pirolusita, que é o mineral de dióxido de manganês que é responsável por fazer a absorção de íons de ferro e manganês com muita eficiência. Então, a gente imita a natureza em tudo mesmo, né? E aí, esse dióxido de manganês é responsável por fazer essa remoção. Então, se vocês verem aqui, normalmente essa mídia modificada vai como recheio do filtro, né? Normalmente a gente precisa de uma solução alcalina, que pode ser a soda mesmo, né? E uma solução de oxidante, como o Ângelo comentou ali, né? Que é, no caso, o hipoclorito de sódio, que é o cloro que a gente conhece, né? Muitas vezes o sistema não vai precisar de soda, mas o oxidante ele sempre vai precisar. E aí a gente traz por que precisa pelo mecanismo mesmo de funcionamento desse tipo de produto, né? Tanto o nosso produto quanto outros que existem, né? O Green Sand aí, que é a mídia mais antiga que tem para remoção, acredito eu, de ferro e manganês. Então, pensa assim que esse grão, né, ele tá ali com aquela camadinha de dióxido de manganês. Então, o que não tiver oxidado do ferro e do manganês, porque manganês é muito difícil de oxidar, você precisa de um pH maior que 8, você precisa de bastante oxidante, tudo que tiver dissolvido, que no caso é o ferro 2+, e o manganês 2+, são as frações dissolvidas, eles vão grudar ali nessa capa por diferença eletrostática mesmo, né? Então, o elemento positivo vai ser retido ali numa capa que é negativa. Então, você começa a saturar o seu filtro, você não vai parar de filtrar, você não é bobo, né? Então, você vai ficar filtrando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e o seu filtro vai parar, porque toda a sua superfície vai estar comatada ali, já vai ter sido saturada com esses elementos, que isso é o que acontece nas mídias adsortivas, por isso que o Ângelo comentou da regeneração. Uma hora o filtro dele vai parar, né? Ele vai ter que regenerar. Que jeito? Aí ele vai estudar, né? Ele vai ver. E aqui é a mesma coisa. Como que é a regeneração desse leito? Eu entro com cloro livre, né, nesse caso, e aí o ferro e o manganês que estão adsorvidos, eles vão ser eliminados como sólidos, né? Então, eles são eliminados na retrolavagem, igual vocês viram aqui. Aqui é a eliminação do manganês na sua forma já oxidada. E a gente nunca ia conseguir enxergar um manganês dissolvido ali, né?
Apesar que o colóide ele já começa a fornecer uma corzinha de chá, né? Uma corzinha marrom. Mas aqui, se você ver pela equação, eles vão se transformando em sólidos e você consegue remover o ferro e o manganês como hidróxido ou óxido, né? Na água de retrolavagem. Então, por isso que você sempre tem que colocar um oxidante como manutenção dessas mídias. E aí, parte do ferro, ele é removido por barreira física, na sua maioria ele é, mas o manganês, a gente tentou levantar esse dado no laboratório, mas, lógico que vai variar de sistema para sistema, mas entre 70% e 80% do manganês que entra ali é removido por absorção. O ferro é o contrário, mais ou menos isso, 60% a 70% é por barreira física mesmo, porque ele oxida muito fácil. Mas muda muito de sistema para sistema, mas mais ou menos na média é isso. Então, todo produto vai ter a sua manutenção. Todo produto. Então, seja zeólita, seja areia, seja carvão, seja o produto do Ângelo, pode falar. Inclusive, até naquele análise de FRX, né? A gente percebeu aquela formação, aquele aumento, né? Do Pode dióxido. falar. Ah, você quer que eu fale? Aham. Acontece um mecanismo interessante na zeólita, porque a camadinha dela é de óxido de manganês. E quando eu oxido manganês com hipoclorito, né, ele vira dióxido de manganês. Então, é como se ele fosse formando uma capa sobre capa, é como se ele fosse grudando. Uma parte dele sai, né, na retrolavagem, mas uma parte dele fica retida, né? Não sei se existe uma atração eletrostática ali, também você vai conseguindo fazer uma capa sobre capa. Então, quando você faz a análise de fluorescência de raio-x, né, o FRX que a gente fala, que avalia a composição química, quando você opera com o filtro de zeólita, você vai ver que vai aumentar o teor de dióxido de manganês. Mesmo que você lava, seca, ele fica grudado lá, vai formando capa sobre capa, o que apoia na remoção. Então, por isso que o filtro dura 5 anos, 7 anos, tem filtro rodando há 7 anos já, né? Só fazendo a retrolavagem e o filtro está lá operando, que é uma beleza. Então, você vai aumentando até a vida útil do produto quando você tem manganês na água, né? Que é o terror, o manganês, mas para esse caso ele é bom. Então, é muito interessante mesmo. A gente rodou 200 horas um filtro lá na Celta e fez a quantificação em FRX e ele tinha aumentado ali um tanto considerável, né? E nem é muito tempo se for ver 200 horas, né? Mas muito interessante mesmo. E aí a gente só trouxe aqui para mostrar para vocês como que é essa manutenção pela eletrolavagem, né? Então, se um dia vocês forem trabalhar com filtração, todo produto vai ter uma curva de expansão, né? Se eu coloco muita vazão, vou perder produto, se eu coloco pouco, ele não vai expandir. Então, todo projeto ele tem um range, né? A gente fica bravo com os professores porque a gente tem que chutar na hora da prova, né? Às vezes a gente tem que adotar alguma coisa, né? E aqui é a mesma coisa. Então, às vezes, quando você vai fazer o projeto zeólita do zero, você tem que adotar a taxa de retrolavagem. E a gente que fala o que a gente adota, né? No caso aqui, você sempre vai pegar uma curva aqui com uma taxa entre 25 a 30, né? Para você expandir 20% do seu produto para você limpar ele bem. Então, tudo que a gente vê na faculdade é verdade, a gente vai ter que aplicar em algum momento na vida, nas indústrias, né? Assim, e eu pensava que não, muita coisa, mas esses detalhezinhos a gente aplica mesmo. Então, olha aqui como fica sujo, né? O leito. Muitas vezes você nem vê. Isso aqui tudo vai retendo uma própria porosidade que a zeólita tem mesmo, né? E aqui a gente trouxe algo, tá? Basicamente acabou a apresentação. Ela é bem rápida para também não cansar vocês, né? Mas assim, a gente vai deixar o vídeo aqui. Então, quem tiver interesse em aprender sobre taxa, sobre dimensionamento, vai estar tudo lá. E aí a gente também fica à disposição, né? Se vocês em algum momento quiserem aprofundar em alguma tecnologia, até se estiverem por aqui em São Paulo, quiser visitar a Celta também, né? Para conhecer, fiquem à vontade. O Ângelo está nos devendo uma visita, né? Então, foi intimado. Então, esse caso aqui é super interessante, porque aí é a realidade de vocês, né? Com a questão da mineração, que tem muito.
Então, esse aqui é um caso de tratamento de efluente de rejeito de mineração que tem ali muito manganês no efluente final. Então, eles precisam adequar o manganês para descarte no rio, e a portaria é menor que 0,10 ppm, que a potabilidade também é 0,10. Então, você tem que deixar o manganês ali como se fosse o valor da potabilidade mesmo. E aqui, como tem muito manganês, pode chegar até 15 ppm, mesmo nesse efluente, então ele tem que fazer um físico-químico antes. Físico-químico é sempre você aumentar um pH, muitas vezes dosar um coagulante, né? Aqui no caso ele dosa a soda e hipoclorito de sódio. Faz uma sedimentação, sedimenta muito desse manganês. A gente ali fez uma estimativa, né? Porque não tem o valor preciso, mas que você fica ali com 5, 6 ppm de manganês residual, e aí você usa o filtro de zeólita modificado para remover. Aqui, esse cliente, ele usa muito a zeólita, né? Já tem esse domínio dela de usar em série. Então, ele usa o primeiro filtro como um sacrifício e o segundo para fazer o polimento, né? Então, aqui, ele trabalhava com isso que eu falei, lá uma vazão bem grande, são 50 mil litros, né, hora, turbidez baixíssima, porque o manganês está ali, manganês é a turbidez baixa, né, porque ele fica lá mais ali no colóide, no dissolvido, ele, para ele estar oxidado, gerando turbidez é mais difícil, diferente do ferro, que ferro com 4 ppm, às vezes tem turbidez de 80 NTU, se ele está oxidado, né, 100 NTU. Então, aqui, eles conseguem trabalhar com esse manganês na filtrada menor que 0,10 miligramas por litro, atendendo aí a legislação para descarte, né? Então, esse é um caso super interessante aí da região de vocês. E esse aqui é um caso de uma estação pública também, aqui do estado de São Paulo, né? E eles atendem um bairro também mais rural. E eles perfuraram esse poço, olha a cor da água, né? É que nem sei lá o que é isso. Mas o negócio estava feio, né? E é um poço profundo, mas pela geologia da região, a água era muito, muito mesmo cheia de ferro, muito turva e não tinha manganês. Ali é sem noção, você tem que realmente fazer uma sedimentação. Também ele faz com soda e hipoclorito de sódio, faz a sedimentação e filtra na zeólita. E aqui é ferro, hein? Quanto você acha, Ângelo, que tem de ferro aí? Dá um chute. Rapaz, para essa cor assim Tá feio, meu de filho. óleo queimado, É, nossa, eu não tenho nem parâmetro para é, dar. Já vi água amarela, já vi água amarelinha, água assim, é 32, você acredita? só. 32. Você achou pouco? Credo. É para ficar nessa, é porque tá oxidado ali para dar essa cor assim, Que é né? É. oxidado. Menina, era 32. Deixa eu Não, passar 32 aqui é pra vocês muito. verem. 32. Eu acho que lá o do maior que eu peguei era 50 no Rio de Janeiro. E eu já achei uma. Eu falei pro cara, fura outro poço. Pelo amor de Deus, né? E aqui era até uma vazão pequena, era 5 mil litros hora. Mas aí ele não tem como, é tacar produto químico sedimentar, porque não existe filtro que remove isso. Então, você Haja ia retrolavagem, né? age e entupir tudo, né? Tá maluco, meu Deus do céu. E aí que eles conseguem reduzir para 8, que é muito ainda, né? Para o 8 ppm ser filtrado. Então, eles até fazem essa filtração, então, e mantêm o ferro na filtrada menor que 0,30, que é o valor da portaria, né? De potabilidade. Então, assim, a gente trouxe. Imagina essa água chegando para a gente tomar banho, né? Aí você não tem condição. Então, seja uso doméstico ou industrial, o doméstico ele ainda é muito visual. Abre a torneira e vê uma água com cor. Mas e se não tem nada? E não ter nada não é sinônimo de não estar contaminado hoje em dia. Diga-se vocês aí da UFOP, né? Que estudam muito sobre fármacos e tudo mais. Mas, assim, é um desafio mesmo, né? A qualidade da água, como o Angelo aí fala muito de arsênio também, né, na região, então
Isso aí você não vai ter cor na água. É um desafio grande. Mas era isso que a gente queria passar para vocês hoje, né? É mais simples, então pessoas de várias áreas vai ficar gravado. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, conseguimos acabar na hora, Samuel. Deu 1 hora. Eu tive que me segurar, Vanessa. Eu tive que segurar, porque você sabe que eu falei, não dá. Eu pensei, não dá para falar. Se eu for falar de. Só para vocês terem ideia, eu tenho curso, já dei curso só de ultrafiltração foram 30 horas, de osmose mais 30 horas. Então, eu falei, não, deixa eu parar, porque senão a Vanessa vai mandar um tiro aqui no WhatsApp para mim aqui. Gente, muito obrigada, foi sensacional. Eu fiz as anotações aqui, mas queria ver se alguém tem alguma coisa para falar. Tem algum comentário? Pode abrir o microfone e falar aí. Pode falar, Marco Túlio. Eu fiquei interessado pelo processo da limpeza do filtro, chama retrofiltragem, né? É retrolavagem. Retrolavagem? Como é que funciona assim? No operacional mesmo, você fala? Travei? Não, acho que ele que... Não, eu tava com o microfone fechado, desculpa. Isso, eu falo no operacional. Como é que é o processo, assim, se você tem que fazer retirada do filtro para fazer esse processo? Como é que funciona? Não. Quer falar, Samuel? Fala aí. Posso falar para te dar um descanso aí? Vou procurando o vídeo. Então, a filtração, normalmente, vamos considerar que é uma filtração descendente. Então, a água ela vem entrando no filtro, vem passando. Passa. Chega uma hora que o filtro, normalmente por perda de carga, você fala, opa, deu a carreira de filtração. Agora eu preciso todo aquele material que ficou retido no meio filtrante, eu preciso expurgar do meio. Aí eu inverto o fluxo, por exemplo. No processo de filtração, a água está entrando no sentido de cima para baixo, e na retrolavagem eu injeto água no sentido contrário, de baixo para cima. E aí, nesse momento, a filtração, a entrada de água está parada, e eu estou injetando água por baixo a uma taxa de, por exemplo, a uma taxa de filtração na ordem de 30 metros cúbicos, metro quadrado hora. E aí isso vai, com base na área do filtro, vai te dar uma vazão de bomba. E esse processo, normalmente, dura entre 10 a 15 minutos. Então, você fica injetando essa água por baixo e a água saindo por cima, em torno de 10 a 15 minutos. Aí você desliga a bomba, o leito volta a assentar, né? E aí você restarta o processo de filtração. Aí desliga a bomba de retrolavagem e aí começa de novo a alimentar. Então, isso é o que a gente chama de retrolavagem. No inglês, vocês vão ouvir muito o pessoal falar de backwashing, entendeu? É simplesmente isso, é inverter. E até quando a gente fala de filtração ascendente, que foi aquilo que a Vanessa falou, é até um dos problemas operacionais da filtração ascendente é justamente isso, porque o mesmo lugar que você faz a retrolavagem é a mesma canaleta da água de filtração. Então, da água filtrada, porque você está no mesmo sentido. Então, você corre, às vezes, o risco de ter uma contaminação cruzada. Entendeu? Que a mesma canaleta de alimentação é a mesma de produção. Então, essa etapa de retrolavagem é fundamental. E, normalmente, a gente tem, no caso aí para ferro manganês, você, pela quantidade de massa de produto, a concentração de ferro manganês, você consegue estimar. Se eu rodar um filtro com a vazão de X litros por hora, eu estimo que esse filtro vai começar a dar saturação, que é o que a gente chama de transpasse, né? No caso da turbidez, que é quando a água de saída do filtro começa já a estar mais próxima do que está entrando, ou por manômetro, né? Que é o que a gente chama de perda de carga. Então, quando normalmente a diferença está em torno de 0,7 bar, então, já está na hora de fazer a retrolavagem. Então, a ação, o processo é esse, é inverter o fluxo de água. Entendeu? Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam, né? Não dá para eu fazer esse processo de retrolavagem com a água bruta, água suja?
A Vanessa gosta muito de usar uma expressão. Poxa, já imaginou você tomar banho de água suja? Eu quero, entendeu? Não casa, né? Eu vou, pô, imagina, eu saio, vou lá, agora eu vou tomar banho com água suja, então eu preciso limpar o filtro, eu vou pegar uma água suja para. Então, mas eu tenho que te confessar que às vezes a gente se depara com situações que é o que o cara tem. Então a gente fala, é melhor do que nada, mas não é a condição ideal. Então, esse é o. E eu vou te dizer, Marco, assim, a Vanessa está aí, é onde a gente verifica o maior problema operacional nos processos de filtração granular. As pessoas ignoram essa etapa, negligenciam, e aí normalmente nos ligam, o sistema não está funcionando, né? Aí você faz aquela pergunta, como é que está a frequência de retrolavagem? Aí aquele silêncio do outro lado, né? Tem que fazer mesmo? Eu não sabia nem fazer. Isso que vai tudo explicadinho, a gente manda no dimensionamento, tudo certo. Então, e é uma etapa fundamental, porque senão aquilo, você chega uma hora, eu já vi pessoas tendo que literalmente serrar um filtro, porque joga fora, porque ele compacta, né? Porque um dos papéis da retrolavagem, além de expurgar esse material que ficou ali retido, se você não faz, ele começa a compactar aquilo, vira um cimento. Aí depois. Eu tenho uma foto de um filtro de aquário que ele cimentou de um cara que não limpava. É a mesma coisa. Entendeu? Eu sempre brinco com o pessoal, porque nesses meus 34 anos de tratamento de água, eu tive dos dois lados da mesa. Eu fui cliente e fui fornecedor. E te falo com tranquilidade. Eu já entrei numa empresa que os caras trocavam membrana de osmose reversa e eu saí de lá trocando membrana com 8... trocava a cada 1 ano e eu saí de lá trocando a cada 8 anos. Simplesmente porque as pessoas não faziam o que tem que ser feito, o operacional, rotina. E a retrolavagem é uma etapa fundamental no sucesso da filtração. Antes de eu responder a Maria, eu tenho um vídeo aqui que eu fiz essa semana de retrolavagem, acho que vai clarear para ele, da coluninha. Mas só perguntar outra coisa. Você precisa de necessariamente ter 2 bombas ou você consegue fazer isso por esse desvio da água com a válvula? Eu tô perguntando porque eu já vi esse processo na piscina, né? Mas lá você não usa 2 bombas, não. Você pode fazer com uma bomba só, porém, um erro clássico que às vezes as pessoas fazem é o quê? É que normalmente a vazão de alimentação não é suficiente para a vazão de retrolavagem. Então, o que é interessante, às vezes as pessoas usam um número folclórico aí no mercado que eu preciso ter uma bomba com uma vazão 2 a 3 vezes maior do que a de alimentação. Às vezes, na sorte, pode dar, mas nem sempre, porque vai depender da taxa do teu material que você está precisando fluidificar e da área do teu filtro. Então, e aí está um outro sério problema, que as pessoas não dimensionam nem tubulação de retrolavagem do diâmetro adequado, e aí, às vezes, o cara está usando a mesma vazão de alimentação para retrolavar. Aí, às vezes, nos ligam, a gente pede os dados. Amigo, você está com uma taxa de retrolavagem de 8, quando precisava estar com 30. Aí, realmente, o filtro não limpa. Então, é possível. Eu tenho como... É isso que eu estou falando, né? São coisas que você vai desenvolvendo na tua vida profissional. Eu não gosto do conceito de porque, para mim, quem tem um não tem nenhum. Porque numa indústria, é isso que eu estou falando, eu já tive em situações de falar o seguinte, se essa planta parar, eu perco o meu emprego, porque jamais eu vou justificar para um diretor industrial que eu parei uma fábrica de caminhões por falta de água. Então, aí é minha opinião profissional, eu sempre trabalhei com equipamento A e B. Então, mas no caso que a pessoa só tem o que a gente recomenda é o quê? Tenha uma bomba que você consiga ter vazão de retrolavagem e vazão de alimentação. Aí controle com um inversor de frequência, alguma coisa desse tipo, se a pessoa não quiser investir em 2 equipamentos. O fundamental é o quê? É que a vazão de retrolavagem pode ter certeza que ela é, no mínimo, 2 vezes superior de alimentação. E se o cara não tiver isso, ele vai estar
fazendo um processo bem inadequado, né? Sem resultado. Ver a dúvida da Maria antes, né? Boa noite, gente. Tudo bem? Eu gostei muito da apresentação, não conhecia muito, né, a zeólita. E eu queria perguntar especificamente dela, você falou que não tem muito aqui no Brasil, como que é a obtenção de vocês? E comparado com a areia também, a diferença de custo, mas o operacional mesmo, assim, na logística. Porque eu imagino que tem uma barreira de entrada, né? Se trocar um material que já é utilizado para um material novo, entre aspas, alternativo. Fala aí, Samuel. Então, você tocou num ponto, né? Aí eu sempre gosto de deixar isso claro, a Celta ela está no mercado que ela quer sempre deixar ressaltado que a gente não está no mercado para brigar por preço, a gente não trabalha com zeólita como uma commodities, como um processo de areia, um processo de antracito, e aí é isso que você comentou. E a gente quer estar trabalhando com empresas que valorizam aquilo que a Vanessa mostrou ali, que talvez na hora que eu for investir num CAPEX inicial, talvez eu tenha, talvez não, com certeza você vai ter um valor superior em relação à areia. Mas na hora que a pessoa tem o cuidado de olhar o operacional em consumo de água, em consumo energético, aí a gente vê um número daquele ali de você reduzir em 2 anos quase 700 mil metros cúbicos de água. E se você fizer aquela conta, você vai ver que aquele capital inicial foi totalmente... Então, a Celta ela tem procurado trabalhar nesse ambiente. Porque preço é... E até em questões de quê? De estrutura. Porque você nunca vai me ver falar mal de areia ou antracito. Não, é tecnologia legal. Agora, eu tenho que apresentar o meu produto de maneira que eu convença o outro lado, desde que ele tenha... Às vezes tem empresa que fala, não, para mim eu não tenho interesse de reduzir consumo de água, energia, mas para a gente ainda bem que a grande maioria o mundo está mostrando que é o contrário, entendeu? Tanto que algo que a gente tinha certas dificuldades para entrar no mercado, principalmente de companhias municipais, a gente começa a ver isso ao ponto da portaria, essa NBR que a gente comentou aí, que está sendo revisada agora, terminaram, eles colocaram na frase materiais alternativos, coisas que até então lá para o saneamento público só eram considerados mídias filtrantes, areia e antracito. Então, a gente já percebe por quê? Porque eles começam... Porque o mundo mudou, entendeu? Então, o que a Celta sempre fala é isso, nós não estamos no mercado para ser conhecido como commodities, muito menos brigar com preço. Eu diria assim, hoje é muito competitivo. Quando você fala hoje preço unitário, antracito, que é onde normalmente a gente acaba colocando muito nosso material em filtros que às vezes o cara precisa fazer filtro de camada dupla, porque o antracito ele veio do quê? Ele veio para poder modificar a filtração de monocamada só com areia para buscar o quê? Taxas de filtração maiores. Porque só com a areia você não tinha uma produção de água adequada. Então, buscou-se fazer uma camada dupla com antracito. E hoje a gente mostra com o nosso material que é possível você trabalhar só com a zeólita natural e não ter o antracito. Então, você ganha vários pontos. Então, hoje eu diria assim que o mercado tem valorizado esse trabalho de apresentação de benefício, não preço. Entendeu? Então, é dessa forma. E estrutura, né? É aquilo que a gente fala, a Celta ela não quer ser conhecida como um mero distribuidor de um meio filtrante. Não, ela quer, em tudo que a gente trabalha, a gente busca se aprofundar e propor soluções. Como várias vezes, várias situações, muitas vezes as pessoas nos ligam e falam, não, eu iria por essa rota. Já cheguei a propor, não, para você estar precisando disso, vá para uma membrana
Então, é nesse ambiente que a gente entende que a gente consegue competir e a estratégia da Celta é essa, é fugir do viés de commodities. E hoje a gente traz o nosso material, a gente diria assim, pioneiros nisso no Brasil, tem muita pesquisa, então eu diria assim, eu sempre brinco com o Fernando, né, que é o nosso diretor, falo, Fernando, de 1 a 10, eu não sei o quanto que a gente já conhece de zeólita, mas não é soberba, mas eu creio que quando a gente está falando de zeólita natural, a Celta hoje é uma empresa com bastante conhecimento, mas temos ainda, acreditando, temos muito a avançar, né? Deixa eu só ver se eu consigo projetar. Uhum. Vou ter que pôr o ecrã inteiro aqui, ó. Te respondi, Maria? Sim, muito obrigada. De nada. Cara, eu não sei se eu vou conseguir. Vocês estão vendo o vídeo? Tô. Tá? É só para mostrar para o mar. Tá vendo? É como se o produto levantasse, tá vendo? O grão eles esfregam um no outro, né? Que é a fluidificação. Vem de baixo para cima. Essa é a fluidificação, né? Na coluna transparente você consegue ver. E aí, tá vendo? A sujeira ela sai por cima. Então, o grão, esse é o fenômeno de fluidificação. É você, um grão e como se fosse mexendo, né? Ali assim, indo para cima. E essa é a retrolavagem, ela é feita desse jeito, né? Mesmo no filtro enorme, filtros muito grandes, por dentro acontece dessa forma também, né? Essa parte cinza aí toda é o filtro? É a zeólita. É a zeólita. Tem, ó, 75 centímetros aqui. Interessante, né? A fluidificação. Eu acho bonito demais. Eu já fiz um filtro fluidizado para tratamento de água de peixe, né? Só que aí já trabalha com fluidização de 100%, areia fininha, que é outra ideia também, né? Fica fluidizado continuamente, né? Mas é bonito. Poxa, tem um vídeo assim, só 300%. Aí quando vai assentando assim, é bonitinho demais de ver. É mesmo. Eu acho que é isso então, né? Mas a Maria também ela perguntou de onde vocês trazem, né? Então, hoje a gente traz material da Europa, entendeu? Hoje, Sérvia, a gente traz material de Cuba também. E a Celta é aquilo, a gente já trouxe, estuda vários fornecedores, já tivemos zeólita, fizemos estudos com zeólita do Equador, não deu um bom resultado. Entendeu? Então, é a forma que a Celta trabalha. No Brasil, a gente não tem. E sempre deixando claro, né? Quando a gente está falando de material à base de zeólita, a gente está falando de zeólita natural. A Celta ela não trabalha com zeólita sintética. Então, como diz a gente, não sei se no futuro, de repente, a gente venha a trabalhar, né? Então, mas hoje a gente trabalha com a zeólita natural e aí faz especificamente essa modificação para ferro e manganês. E temos alguns estudos rodando, né? Então, às vezes, a gente tem estudos em algumas universidades com fármacos, mas é aquilo que eu sempre comento, acho que eu comentei isso com o Ângelo, né? Eu acho o grande desafio hoje, quando a gente fala de estudo, por exemplo, a gente já teve alunos de doutorado que modificaram a nossa zeólita, por exemplo, para poder remover alguns fármacos, e teve resultado dentro daquele ambiente que ele fez? Sim, positivo. Só que aí a gente que está na outra ponta fala, tá, mas qual é o custo disso? Então, quanto que dá para produzir? Esse negócio, ele satura como? Ele é regenerável? Entendeu? Então, eu acho que esse é o grande desafio que eu vejo pelo menos a gente sempre, da indústria com a academia, né? Entendeu? Produzir algo que seja, entendeu? Viável na outra ponta, né? Então,
vezes o pessoal, a gente tem zeólita modificada para nitrato, para alguns outros. Não, já fizemos alguns testes e tal. Mas hoje, assim, oficialmente, dentro da Celta, a gente tem esse material com foco em remoção de ferro e manganês. Queremos até estudar mais profundamente esse mesmo material que a Vanessa mostrou, o Otacel ZF, que a gente tem alguns resultados que me parece que ele pode remover alumínio, mas a gente não tem ainda total certeza que o mecanismo que ele está removendo é por troca ou por adsorção. A gente sabe que ele removeu, mas a gente ainda não tem certeza se pode ter sido apenas uma barreira física, entendeu? Então, os estudos continuam. Agora, o grande desafio é esse, é chegar num material e cada vez mais isso que o Ângelo comentou. É algo que toda vez o nosso diretor tá... Galera, o que a gente precisa começar a pensar no que fazer quando esse material estiver para ser trocado. Entendeu? Nesse projeto nosso aqui, a gente vai trabalhar com ponto de uso, né? O objetivo nosso é um bebedouro mesmo, um purificador de corredor desses. E eu anotei aqui, a primeira coisa que eu anotei aqui para comentar, que você botou lá, que é um ponto interessante, que é o que justifica muito o uso de ponto de uso, que é a sazonalidade da água, né? Aqui na região, sempre quando chove, sempre quando... A água chega amarela, aqui em casa chega amarela. E não tem jeito não, porque aqui os barrancos caem tudo na água, a estação de tratamento não aguenta. Então, o ponto de uso é muito importante nesse contexto de... Acho que no Brasil quase todo é similar, né? Ouro Preto ainda é mais judiadinho por causa do relevo, da condição. Então, a gente tá olhando essas questões para botar nosso filtro de remoção de turbidez. Assim, ó, vocês já me mandaram, já está aqui, já tá planejando. A remoção de ferro e manganês, que a gente está começando a olhar agora. A gente está com um campo para usar esse filtro, e até o Mauri que estava aqui, que trouxe para a gente, que é de uma ocupação. Então, eles mesmos captam água, eles mesmos fazem o tratamento, né? Eles usam hoje um filtro de areia lenta, né? Um filtro biológico de areia lenta para tratamento da água. E a ideia nossa é botar esse bebedouro lá para água potável e outras coisas relacionadas com educação ambiental. Então, eu acho que esse foco do uso da zeólita como ponto de uso bastante interessante. Eu tenho brincado bastante aqui. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram alguma coisa de zeólita para remoção de cloro da água? Remoção de quem? Cloro? Cloro. Igual o carvão faz. Não. Eu também não. Fiquei com essa dúvida hoje quando eu estava fazendo divulgação. Também não. Não tem. Também não. Também nunca vi, não. Eu nem pesquisei também. Eu nem pesquisei. Lembrei. Foi um pouco claro. Eu não pergunto para eles. Eu não vi, não. Não vi mesmo. Aí, como diz, tem que passar uma água com cloro, vai que tá tirando, a gente não sabe, mas assim, na aplicação, cloro hoje, realmente, o carro-chefe do mercado sempre foi o carvão, né? E aí, para algumas plantas de osmose, o pessoal tem usado muito metabisulfito de sódio, né? Aí é uma reação química mesmo. Né? Porque o carvão... sulfato. Então, agora... É isso, pessoal. Então, se ninguém tiver mais perguntas, alguém tem, a gente encerra aqui. Então, acho que não, ó. Muito obrigado a presença de todo mundo. Ao Samuel, Vanessa. Agradeço. A gente agradece e, agradeço a todos vocês aí. A gente vai... Aqui com a gente, né? Então, é tarde, o pessoal fica cansado, a gente sabe, né? Faz parte do processo. Mas, então, terminando o vídeo, eu mando para vocês também. A gente vai botar lá no YouTube. E é isso, pessoal. Obrigado. A gente está de portas abertas aí para vocês precisarem. E é isso. Isso aí. Você também. Obrigado também, gente. Pode deixar. Falou, gente. Valeu. Olá, pessoal. Obrigado. Boa noite. Maria, Luciane. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, muito obrigada.